E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. O cara começa a martelar lá em cima na hora que eu tô fazendo esse vídeo. Não tem importância. Dá pra me ouvir? Tá claro? Tá nítido? Então é assim que a gente vai seguir aqui o nosso vídeo. Hoje é um vídeo muito importante. Eu falei no vídeo de ontem que a gente respondeu uma questão do Enem, que hoje a gente vai falar sobre as leis de terras, né? A gente vai tentar definir aqui cada ponto de terras aqui no Brasil, da concentração fundiária. A gente vai falar, esse é um vídeo sobre concentração fundiária, sobre a questão agrária no Brasil. Tá, talvez eu faça mais vídeos, então se eu fizer mais vídeos, esse vai ser o vídeo 1, tá? Mas eu não vou nem definir isso tão agora, nesse momento, porque esse vídeo ele é de suma importância, tá, gente? Eu estou vendo aqui meu tempo, tá? Esse vídeo é muito importante, porque eu aposto que pode ser um tema de redação de Enem. Talvez no ano, não no ano que eu esteja gravando, que é 2018, mas como eu já falei para vocês, em 2067. Mas de qualquer forma, ele pode servir para resolver questões, ele pode servir para outros temas, por exemplo, falando de desigualdade, porque a questão de terras, a concentração fundiária no Brasil está diretamente ligada à desigualdade social no Brasil. Então, é um vídeo muito importante, por isso que eu peço para vocês que tenham total atenção, que vocês curtem esse vídeo, compartilhem esse vídeo, se for do interesse de vocês, mostrar para os seus amigos. Acho isso muito bacana, faz o canal crescer, a gente se ajuda, a gente tem uma ajuda mútua aqui, não é? No início da colonização brasileira, a gente já começa a ter uma concentração fundiária, tá? A gente está falando do ponto de vista de Portugal. Quando, em 1534, Portugal estabelece aqui no Brasil as capitanias hereditárias, que são doação de terras, né? Os capitães donatários, pessoas ricas de Portugal, recebem a terra como posse. E aí essas pessoas, recebendo a terra como posse, elas vão ter uma grande parcela, um pedaço de terra gigantesco aqui no Brasil, já em 1534. E dentro dessas capitanias existia um conceito, existia um documento chamado de foral. Foral são direitos e deveres dos capitães donatários. Os capitães donatários, em 1534, tinham que seguir alguns direitos, eles tinham alguns direitos e tinham que seguir alguns deveres. E entre esses direitos e deveres, nós tínhamos a ideia de pegar a sua capitania e dividir em fazendas. Fazendas que vão ser doadas a outras pessoas ricas. São grandes fazendas que a gente chamava de sesmarias. Sesmarias são latifúndios. Nunca se esqueçam isso. Nós estamos falando de grandes proporções de terras, tá? Essa é a base da economia brasileira, é a base da divisão de terras no Brasil. Então, os sesmeiros, que são pessoas ricas de Portugal, vão receber as suas sesmarias como doação. Esse sistema de sesmarias, de doação do Estado, quando o Brasil se torna independente, ele durou até 1822. Quando o Brasil se torna independente, esse tipo de modelo de doação, ele cessou. Tá? Então a sesmaria é uma terra doada pelo Estado, pelo governo de Portugal, e durou até depois do processo de capitanias hereditárias, tá? Esses grandes latifúndios. Agora, o que é importante saber? O Brasil não tinha nenhuma lei referente a terras, né? Essa lei da sesmaria, na verdade, era uma lei de Portugal que estava sendo aplicada aqui no Brasil durante a colônia. Em 1850, durante o governo de Dom Pedro II, foi estabelecida a primeira lei de terras no Brasil. E essa primeira lei de terras ela é muito importante para que você saiba, os pontos dela, os detalhes dela, para que você faça bem uma prova, para que você entenda bem a desigualdade social no Brasil. No contexto social, o que o Brasil está vivendo? O Brasil está vivendo um período de transformações econômicas e sociais. Em 1850, a escravidão lentamente está diminuindo. O Brasil começa a trazer imigrantes, principalmente da Itália e da Alemanha, tá? E o Brasil começa a produzir muito café para exportação. Na verdade, o café era o grande produto de exportação do Brasil. Então, a gente está tendo uma transformação, mesmo que ainda tímida, econômica e social, lembrando que ainda o poder está nas mãos da elite agrária, né? Essa aristocracia rural toda. E o que vai acontecer? A primeira lei de terras, né, do Brasil, de 1850, define que a terra no Brasil ela só pode ser adquirida por venda ou compra, tá? Venda do Estado, o Estado pode te vender uma terra, você pode comprar essa terra num preço relativamente alto. Por que eles estão fazendo isso? Porque, para entender melhor,
Antes de 1850, as terras que a gente chama de terras devolutas, que não tinham uma função social necessariamente, ou terras que estavam distantes, né, porque o Brasil não era inteiramente ainda explorado, muitas pessoas buscavam essas terras e habitavam, né, ocupavam essas terras e começavam a viver, que são os famosos poceiros ou grilheiros, né, iam lá e começavam a viver. O Estado está vendo isso como uma forma, isso que está acontecendo é algo extremamente desinteressante para o Estado, porque o Estado para de lucrar com essa terra. E aí, o que o Estado faz? Ele define que só pode ser adquirida uma terra através da compra, você só pode comprar uma terra. E aí que entra a questão da desigualdade. Você pode falar, é justo, a terra tem que ser comprada, mas é porque o que acontece? Muitas pessoas já tinham terras desde os tempos das Sesmarias. O Estado define que, com exceção das terras já adquiridas antes de 1850, pessoas que chegaram ou ganharam, né, nas Sesmarias ou ocuparam, essas pessoas podem ficar com essas terras. A partir de agora, quem chegar numa terra que não é de ninguém, que uma terra que simplesmente ainda não é ocupada, essa terra é automaticamente do Estado. Então essa pessoa não pode ocupar essa terra. Se ela estiver ocupando, ela estará sendo ilegal, né, tomando posse dessa terra de maneira ilegal. Isso, né, que o Estado está fazendo é uma maneira de inibir os avanços econômicos, sociais, principalmente de ex-escravos, pessoas se libertou, né, eu falei para vocês que o Brasil está começando a passar por esse processo de libertação, que acabou de se libertar e acaba encontrando uma terra e ele vai subir, né? Ele vai virar um pequeno burguês, um pequeno proprietário. E o Estado não quer isso. O Estado, né, junto com essa elite agrária, nunca se esquecer que eles estão juntos ali, eles são extremamente segregacionistas, né? Então você inibe, você impede com que o africano, o negro livre, liberto, recém-liberto, consiga ter acesso à terra e suba de vida. Tá? Você tem que manter a sociedade, né, brasileira ainda naquela questão, naquela concepção ainda do preconceito, da divisão social, da divisão racial. E também os imigrantes que estão vindo da Itália para cá, que são pobres, estão vindo para poder trabalhar. A Itália e a Alemanha estão passando por processos de guerras, a unificação da Itália e unificação da Alemanha, então os imigrantes vêm para cá para trabalhar e se eles chegam e encontram uma terra que não é de ninguém e pegam, eles estão subindo, né, o seu status social aqui no Brasil. Então é uma forma de impedir. Só aqueles que já tinham a posse da terra poderiam continuar. Então lembre-se, a lei de 1850, a lei de terras, é uma lei que é segregacionista, é uma lei que impede com que classes sociais consigam ter acesso à terra. Então é uma lei que valoriza muito mais a aristocracia rural, a aristocracia agrária, ok? Bom, esse processo ele vai ser um pouco transformado a partir da República Brasileira, a proclamação da República. Essa lei de terras ela vai valer durante muito tempo. E quando nós tivermos a Constituição de 1946, que é a Constituição do governo Dutra, essa lei de terras ela vai se modificar um pouco, porque a Constituição de 46, que é uma Constituição de caráter liberal, vai definir que toda terra precisa ter uma função social. Então, se você é proprietário de um latifúndio, você deve exercer algum tipo de função social nessa terra, não simplesmente plantar, plantar, plantar. A gente sabe que isso, de fato, não funciona na maioria das vezes. Os grandes latifundiários, eles não estão nem aí para isso, né? Mas você precisa exercer uma função social, você precisa manter uma área dentro dessa terra, que é uma área de reflorestamento, de arborização. Se você tem o rio passando dentro da sua terra, você precisa obrigatoriamente manter a mata ciliar. A geografia vai falar isso muito melhor do que eu, tenho entendimento muito melhor do que eu para falar sobre isso, porque você tem que preservar, por exemplo, no caso do Sudeste, preservar o mínimo de Mata Atlântica, no caso da Amazônia, preservar a Mata Atlântica, a floresta amazônica. Então você precisa cumprir uma função social nessa terra, pagar impostos por conta da posse dessa terra. Então a Constituição de 46 ela vai meio que transformar. Ela mantém ainda que você precisa, para adquirir, você precisa comprar a terra, logicamente, mas ela coloca uma questão que é a função social. Mas em 1964 foi criado, né, a gente já está falando do governo militar, o famoso Estatuto da Terra. Gente, o que é o Estatuto da Terra? O Estatuto da Terra é a lei
sobre as terras brasileiras, que foi criado durante o governo militar, que vai definir o que é propriedade, o que é minifúndio, pequenas proporções, o que é latifúndio, grandes proporções. Mas o Estatuto da Terra, ele tem por objetivo, o Estatuto da Terra foi uma lei que foi criada durante o governo militar que tinha como objetivo, entre outras coisas, cuidar da questão agrária e do processo de reforma agrária no Brasil. Aí você fala, beleza, reforma agrária popular? Não sei, reforma agrária pode ser tanto popular quanto elitista, é você transformar, você reformar o processo de distribuição de terras no Brasil. Isso porque em 1964 o presidente do Brasil antes do governo militar, o João Goulart, havia anunciado que iria fazer a reforma agrária. E aí os militares, após o golpe de 64, o Enem fala golpe de 64, então não venham com essa para cima de mim. Após o golpe de 64, o governo militar fala, nós cuidaremos da reforma agrária, nós não precisamos do João Goulart para cuidar da reforma agrária. Na verdade, o Estatuto da Terra abandonou a reforma agrária. Na verdade, eles falaram que iam cuidar, criaram o Estatuto da Terra, mas abandonaram a reforma agrária, principalmente para atender mais os interesses da elite brasileira daquele período, né? A Igreja Católica também, uma burguesia brasileira, uma classe média alta aqui no Brasil, que não tinham interesse em reformar a agricultura no Brasil. Então, o governo militar, através do Estatuto da Terra, disse que iria cuidar da reforma agrária, mas deixou de lado durante o seu governo. Tudo bem, mas aí o governo militar ele acaba em 1985. E a nova Constituição que a gente teve, que é a atual, inclusive, a de 1988, modificou um pouco essa questão do Estatuto da Terra e definiu que podem ter terras no Brasil, né, que a gente pode trabalhar com a ideia de desapropriação da terra para fins de reforma agrária. Foi quando surgiu, inclusive, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O que é isso? Que aquelas terras que não estão cumprindo o seu fim social, né, o seu objetivo social, aquelas terras que são feitas apenas para que o fazendeiro... Vou dar um exemplo para vocês. Que um grande latifundiário ele vai lá e planta, por exemplo, cana-de-açúcar, mas metade da sua fazenda não tem nada, é uma plantação sem nada, que são terras que não cumprem nenhum tipo de função social, a terra fica lá parada. Aí o governo, a partir da Constituição de 1988, define que esse pedaço dessa terra ele pode ser desapropriado para fins de reforma agrária. Detalhe, então essa terra precisa cumprir uma função social e a reforma agrária, nesse sentido que a gente está falando, seria uma distribuição desse território, pequeno território pode ser grande também, desse território, dessa fazenda que não está produzindo, né, que é uma terra improdutiva, e esse território pode ser dividido com famílias, por famílias, né, para que elas façam a sua agricultura familiar, a sua agricultura de subsistência. Então a gente tem uma concentração fundiária muito grande no Brasil, e essa concentração fundiária no Brasil ela é nas mãos de poucas pessoas, isso que a gente está falando, mas ainda assim tem terras que são consideradas improdutivas. E a partir da Constituição de 1988, essas áreas elas já são colocadas para serem estudadas. Não significa que elas vão ser colocadas para a reforma agrária, mas serão casos que serão estudados para fazer essa divisão de terras aí, né, dessas terras improdutivas, para distribuir para famílias. E aí o órgão que vai cuidar desse processo vai ser o INCRA, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, que é até hoje o órgão que vai cuidar dessas questões. Bom, isso foi então na Constituição de 1988. Em 2002 a gente vai ter já no governo Lula, a gente vai ter então a reafirmação desse processo, né, desse processo de regularização dessas terras, de poder estudar cada caso. E aí a gente chega no ano de 2009, que seria uma lei até mais recente que já diz respeito à Amazônia. Eu lembro que eu já dava aula, já era professor, em 2009 já tinha que fazer aulas ligadas a isso, que terras na floresta amazônica brasileira serão concedidas, né? A gente vai ter uma concessão para pessoas que possam pagar essas terras aí no prazo de 60 anos, tá? Que podem pagar essas terras no prazo de 60 anos, com o objetivo de explorar essa terra, principalmente na questão da extração no corte da madeira. E essas
essas empresas elas podem ser nacionais ou estrangeiras. Algumas pessoas vão criticar, falando que o Brasil está se vendendo, está destruindo a Amazônia, né? Mas em 2009 a gente vai ter essa lei que fala então que o Brasil ele vai poder agora leiloar terras na Amazônia, principalmente para a exploração da madeira, por empresas nacionais ou internacionais. E lembrando que essas empresas, isso tudo que a gente falou, contribui ainda mais para a questão, né, para a concentração fundiária no Brasil. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tenham anotado cada ponto que eu coloquei, cada lei assim que eu coloquei. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre isso porque isso pode te ajudar. Sempre lembrando que a concentração fundiária do Brasil vem desde o início, mas em forma de lei a partir de 1850, ok? Eu vou ficando por aqui. Foi um grande prazer, grande beijo. Fui!